Olá, meus amados irmãos. É um motivo de muita alegria saber que você está separando um tempo do seu dia para meditar um pouco na palavra do Senhor, para entender o que Deus tem para falar com cada um de nós por meio da sua palavra. O texto reservado para o dia de hoje, no nosso roteiro de crescimento cristão, se encontra em 2 Reis, capítulo 11. Essa história conta sobre a rainha Atalia. Essa, essa rainha, ela usurpou o trono de Israel depois que o seu filho morre. E eu gostaria que, se você estivesse com a sua Bíblia por perto, você investisse um tempo, corre lá, pegue a sua Bíblia e abra o texto em 2 Reis, capítulo 11. Nós leremos um pequeno trecho desse texto de hoje, que é o versículo 1, 2 e 3, que introduz a história dessa rainha perversa. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, os 3 primeiros versículos diz assim: Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Se for possível, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar? Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Lemos esse pequeno trecho que introduz a história da rainha Atalia.
reino, o reino dos homens. Mas temos outro trono, e esse trono é o trono da descendência de Davi. E a palavra de Deus fala que um descendente de Davi se assentaria no trono, e o seu reino seria eterno, duraria para sempre. Essa profecia fala a respeito de Jesus Cristo, que é descendente de Davi, filho de Davi, herdeiro da promessa. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós pertencemos a esse reino, ao reino de Deus, ao reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo, que se assenta no alto e sublime trono. Nós temos o duelo entre dois reinos aqui, o reino dos homens e o reino de Deus. E eu quero mostrar para você como esse pequeno trecho representa fielmente o que acontece ainda hoje. Os homens tentam usurpar a posição de Deus com ganância, com desejo pelo poder e autoridade. Eles desejam se assentar no trono e governar e ter o controle de todas as coisas. E esses homens são representados por essa rainha, a rainha Atalia. Hoje nós vemos diversas pessoas que não servem ao Senhor prosperando. A sua escalada pelo poder, muitas das vezes parece ter sucesso, obter êxito. E nós que servimos ao Senhor, parece que estamos encurralados, experimentando algum tipo de perseguição, algum tipo de rejeição. Na caminhada cristã, muitas das vezes parece não valer a pena ser fiel ao reino de Deus. Parece que nós precisamos ficar nos escondendo, muitas das vezes, enquanto os ímpios prosperam. Mas o desfecho dessa história, no desfecho dessa história, a rainha, com toda a sua perversidade, com toda a sua ganância, ela não prospera. Ela prospera durante alguns tempos, mas o seu reinado tem fim. Ele não prevalece. O trono dos homens, o reino dos homens, não prevalecerá. Ele é passageiro, mas o reino do nosso Senhor é eterno, durará para sempre. Eu quero incentivar você que está ouvindo essa mensagem hoje a ser fiel ao Senhor. Eu não sei o que você tem passado, quais são as dificuldades e as perseguições que talvez façam você pensar em desistir, pensar em abandonar o barco, abandonar a fé. Eu te digo hoje, vale a pena ser fiel e se esconder na casa do Senhor, na presença do Senhor. O ímpio prospera por pouco tempo, quando muito, durante toda a sua vida. Mas nós sabemos que a vida do homem é como uma fumaça, é passageira. E não é nada comparado à eternidade. A promessa que nós temos é de uma eternidade no reino do nosso Senhor, experimentando aquilo que o livro de Apocalipse fala e nos enche de esperança. Viver em um reino onde não haverá mais fome, não haverá choro, nem dor. Haverá alegria, contentamento na presença constante do nosso Senhor. E Ele nos governará, nos conduzirá na sua poderosa mão e nós seremos vencedores por toda a eternidade. Eu te digo, vale a pena se esconder na presença do Senhor, na casa do Senhor. O desfecho dessa história, a rainha, ela é deposta e Joás, herdeiro legítimo do trono de Davi, ele, com 7 anos de idade, ele assume o reinado. O reino dos homens é passageiro, mas nenhum reino prevalecerá sobre o reino do Senhor. Apresente as suas angústias, as suas dificuldades ao Senhor. Se esconda nele. Ele é o nosso esconderijo,
o nosso socorro e a nossa proteção. Lá estaremos em segurança, na casa do Senhor, na sua presença. Ele lutará as nossas batalhas. Então, chegaremos no final da história, no final da nossa carreira, com um desfecho agradável, porque Deus é por nós. Eu quero desafiar você nesse momento a fazer a sua oração a Deus, apresentar os seus medos, as suas inseguranças, às vezes que você já pensou em desistir e abandonar o caminho do Senhor. Não abandone, seja fiel. O Rei